Nas aulas passadas, nós aprendemos sobre as peças que fazem parte de um computador, o hardware. Descobrimos a função de cada um dos dispositivos que podem acoplar a nossa máquina e quais fazem parte do seu interior. Aprendemos as diferentes formas de se interagir com o mundo digital, desde coisas relacionadas ao cotidiano do usuário, como o mouse e o teclado, até peças mais técnicas, como a memória RAM e a placa-mãe. Todo esse conhecimento é útil para você que precisa escolher quais componentes farão parte do seu computador, quais investir dependendo da sua necessidade e também como manter ele funcionando sempre da maneira correta, entendendo como cada pedaço da máquina se comporta. Na aula de hoje, vamos aprender sobre o outro lado do computador, a parte que está dentro do hardware, ela que é a alma e a consciência do nosso computador. Estamos falando do software. Na aula de hoje, vamos desvendar sobre o universo digital, entrando no mundo dos bits para entender como utilizar as ferramentas do computador no dia a dia. Vamos aprender o que é um software, um pouco sobre a história do software, como ele é feito, o que é um sistema operacional e quais são os sistemas operacionais mais utilizados do mercado. Começamos com o que é um software. Pense no software como a consciência do computador. Os componentes de hardware vão funcionar dentro de uma determinada lógica. Quando o computador estiver funcionando, essa lógica acontecerá nos componentes do seu computador como uma música feita por cada um desses componentes trabalhando em comunhão. O resultado desta lógica sequencial acaba sendo o que vemos na tela do computador e representa o que chamamos de software. De maneira técnica, software é o conjunto de componentes lógicos de um computador. São as rotinas ou os conjuntos de instruções que controlam o funcionamento dele. Software, então, são os programas que permitem que o usuário realize atividades em um computador. São exemplos de programas o Word, os navegadores de internet, os jogos e até os sistemas operacionais que veremos mais adiante. A história do software começa na sua necessidade. Os softwares, então, são necessários para que exista ordem quando o computador está executando. Esta ordem se deu necessária pois a função do computador é resolver problemas específicos. Então essa ordem acaba sendo a única forma de tornar o funcionamento do computador padronizado. Os softwares começam a se popularizar junto à popularização dos computadores pessoais. Empresas como a Apple e a Microsoft lançando seus sistemas operacionais voltados aos usuários, e sistemas operacionais eram sistemas que serviam para controle total de um computador, permitindo assim que qualquer um pudesse usar a máquina de forma simples. Existem hoje 3 tipos de software. O software básico, que são programas utilizados para o funcionamento do computador, os programas que rodam por baixo dos panos ou preparam o ambiente para que nós possamos utilizar a máquina sem problemas. O Windows é um exemplo de um software básico. Os softwares de aplicativos, que são os programas utilizados pelos usuários no dia a dia, como o Word, por exemplo. E os softwares utilitários, que são programas que permitem ao usuário tornar a utilização do computador mais fácil. Um exemplo de um software utilitário são os compressores de arquivos, como o WinRAR, por exemplo. Os sistemas operacionais são o primeiro tipo de sistema que nós vamos analisar. São o ambiente de trabalho do nosso computador. Eles preparam o ambiente para que nós possamos instalar e rodar os nossos programas, bem como guardar, localizar e abrir os nossos arquivos, como fotos e documentos. Existem 5 principais sistemas operacionais no mercado hoje que você pode vir a utilizar. O primeiro deles, o sistema macOS, que é o sistema operacional que roda nos computadores da marca Apple. Eles costumam ser muito fáceis de se utilizar e hoje o macOS é muito utilizado por profissionais da área gráfica pelo seu ótimo desempenho. Muitos profissionais acabam optando por produtos com macOS pelos mais diversos motivos. Nosso segundo sistema operacional é o Windows. O sistema operacional da Microsoft é o mais comum em computadores pessoais e empresariais em todo o mundo e será o foco do nosso curso. Ensinaremos os recursos básicos dele, bem como alguns programas essenciais para o seu trabalho. Temos depois o Linux, um sistema operacional de código livre distribuído gratuitamente. Apesar de ser utilizado em computadores pessoais, geralmente quem utiliza são profissionais da área da programação, visto que a sua usabilidade é focada em softwares empresariais, como servidores, por exemplo. Depois temos o iOS, que é um sistema operacional presente em smartphones da marca Apple, ou seja, celulares que podemos comprar da Apple, os famosos iPhones.
e roda um sistema operacional específico para eles, o iOS. Temos o Android, sistema operacional da Google presente na maioria dos smartphones pelo mundo. Neste curso, teremos uma aula explicando basicamente como utilizar este sistema operacional e baixar alguns aplicativos. Para se produzir um software, é necessário conseguir conversar na linguagem do computador, conseguindo assim desvendar a sua. Na aula de hoje, aprendemos sobre softwares e quais são os sistemas operacionais mais famosos do mercado. Até a próxima aula e estude sempre!